Um estudo inédito coloca em xeque uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e que dura vários anos. Talvez você seja pego de surpresa. O tempo que é considerado seguro entre gestações de mulheres. A nova pesquisa feita no Canadá reduz em 6 meses esse tempo mínimo entre uma gravidez e outra, sem grande risco de nascimento prematuro do bebê ou morte da mãe. Aos 38 anos, engravidar já é difícil. Levar uma gestação até o final sem complicações também não é comum. Depois de 9 meses, descobrir outra gravidez é ainda mais improvável. Tudo isso aconteceu com a Marcela. Estou com a mesma obstetra desde a gestação da minha primeira filha. E eu já tinha conversado com ela que eu tinha essa vontade de ser mãe 2 vezes. Ela me orientou direitinho o que fazer, sempre fiz os exames tudo certinho, então não tive nenhum receio em relação a isso. Só que Marcela realizou duplamente o sonho de ser mãe em um intervalo menor do que o indicado. A Organização Mundial da Saúde determina o prazo mínimo de 1 ano e meio entre gestações. Para evitar qualquer complicação para ela e para a bebê, Marcela segue rigorosamente o pré-natal e faz alguns exames adicionais. A doutora pede os exames convencionais, tem alguns exames que, por exemplo, Doppler do bebê, que é normal quando você tem acima, se não me engano, de 35 anos tem que fazer. Então, na verdade, eu sigo o pré-natal normal, uma vez por mês tem a consulta, faço todos os exames, tomo algumas vitaminas e, claro, no dia a dia controlo doces, para não ter diabetes gestacional. Marcela representa uma tendência entre as mulheres. São cada vez mais comuns gestações tardias e menos espaçadas. E justamente para avaliar os riscos de decisões como esta, surge o primeiro estudo científico do mundo nesta área. E as conclusões foram positivas. Quase 150 mil nascimentos foram avaliados em 2 aspectos: partos prematuros e mortalidade materna. No primeiro caso, entre mulheres de 20 a 34 anos, o risco do bebê nascer antes da hora, com as gestações intervaladas em menos de 1 ano, foi de 8,5%. A chance caiu para mais da metade, com mães que respeitaram o prazo de 12 meses entre uma gravidez e a outra. Grávidas com mais de 35 anos tiveram riscos menores. 6% para o espaçamento abaixo de 1 ano, caindo para 3,4% esperando 18 meses. Quando analisado o risco de morte das mães, o índice foi praticamente o mesmo em gestações com intervalo de 6 meses e de 1 ano e meio. Em grávidas tardias, a diferença foi um pouco maior. Risco de 0,62% com espaçamento de meio ano e 0,26% em intervalos de 1 ano e meio entre uma gravidez e outra. Não é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda e não é o que a Sociedade Médica recomenda, mas na prática a gente vê mesmo isso. Existe, com assistência melhorada também do pré-natal, você vai vendo que também não é tão arriscado assim. O mais importante, de acordo com a especialista, é saber que não é preciso pânico. Com os avanços da medicina, hoje há muitos recursos para garantir uma gestação saudável. Hoje você consegue ver se aquele paciente ele tem risco para hipertensão, você consegue ver prematuridade. Então, com mais antecedência do que a gente via no passado. Marcela está calma. Ela tem em casa o exemplo de que gestações próximas podem ser positivas. A advogada e o irmão têm apenas 1 ano e 9 meses de diferença. Eu era muito novinha, eu tive a Marcela com 25 e o meu segundo filho com 27 anos, né? Então, tudo transcorreu normalmente. A dela foi parto normal, o meu segundo filho foi cesariana. Realmente é uma fase cansativa, mas é muito satisfatória, porque todo dia tem uma novidade, então a gente vê aquela criança crescer e descobrir o mundo e desenvolver, é muito gratificante. Eu acho que isso passa por cima de tudo.